Bom dia a todos. Eu peço desculpa pelo atraso. Está acontecendo ali a sessão, eu saí em respeito a vocês, né? Apesar de os projetos estarem sendo votados, agora está numa discussão, acho que a gente vai ter algum tempo aqui. Eu protocolei hoje, pela manhã, às 9h30, o pedido de impeachment do prefeito Davi Almeida. E entre tantas situações que Manaus vive, buracos, abandono, eu busquei logicamente algo que não se configura somente em um descaso, é uma má gestão, mas realmente uma ilegalidade, um crime que foi cometido na gestão do prefeito Davi Almeida. O prefeito, através da CEMED, tirou R$ 41.867.053 do Fundeb, do Fundo Nacional para manutenção da educação básica, e destinou para Manaus Med. Essa prática é manifestamente ilegal, vedada, inclusive criminosa. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas fez um relatório técnico que pugnou pela ilegalidade dessa operação, porque o Fundeb é exclusivo para a manutenção da educação, não pode se desviar a finalidade. E a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas fez um parecer, elaborou um laudo técnico que pediu a devolução de praticamente 42 milhões de reais, e também a aplicação de sanções à gestora, que por acaso era a irmã do prefeito, a ex-secretária municipal de Educação, Dulce Almeida. O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, junto ao Tribunal de Contas, também fez um parecer, elaborou um parecer pedindo tanto a devolução desse valor, quanto também pugnando pela aplicação de sanções à secretária Dulce Almeida. E nós temos aí já a manifestação técnica do Ministério Público Federal contra esse tipo de operação. Então, esse é um fato certo e determinado, não é uma mera ilação. Eu não estou falando sobre as suspeitas, que já aconteceram muitas na gestão do prefeito Davi Almeida. Não estou falando sequer da viagem, por exemplo, ao Caribe agora, que tem tantas denúncias. Tem uma suspeita, para não dizer outra coisa, um indício enorme de que ali houve ou lavagem de dinheiro ou a prática da corrupção. Eu não estou falando de outras tantas denúncias, eu estou falando de um fato certo e determinado. Houve desvio de recursos, desvio de finalidade do Fundeb para a Manaus Med, para o Fundserv. Prática essa manifestamente ilegal, inclusive criminosa. Vale a pena ressaltar, inclusive, que isso foi após a Manaus Med passar a ser administrada pela Apvida. Todo mundo sabe que há um rombo ali na Manaus Med por uma série de práticas administrativas ilegais e irregulares. Tanto que o prefeito obrigou os comissionados a se matricularem na Manaus Med, e isso já está sendo investigado pelo Ministério Público. Mas agora nós temos um fato certo e determinado. Então, esse pedido do impeachment, ele já está tramitando, ele já está aqui, já foi formalizado na Câmara Municipal de Manaus. Ele vai, logicamente, para a presidência, e a presidência já vai repassar para os vereadores para eles se manifestarem. Já acredito que já seja uma das perguntas da imprensa. O trâmite é basicamente esse. Ele vai para a presidência já automaticamente, e a presidência já submete ao plenário para um crivo de admissibilidade. Então já vai sim ser votado no plenário, respondendo uma dúvida que eu acredito que a imprensa e a população tenha, só que ainda não é a votação do impeachment, ou não, é juízo de admissibilidade. Depois desse juízo de admissibilidade, que é votado pelos 41 vereadores, aí vai para uma comissão processante, que é sorteada entre os vereadores, não é escolhida pelo presidente, é sorteada entre os vereadores. E aí essa comissão processante faz um parecer e volta para o plenário para ser votado. Mas o fato tem que ser votado pelo plenário. Na pior das hipóteses,
esse juízo de admissibilidade. E aí também a gente sabe que esses fatos serão investigados, já estão sendo investigados em âmbitos criminais, inclusive pelo Ministério Público Federal, que elaborou nota técnica contrária a essa operação, mas a Câmara é um poder independente, ela não pode esperar julgamentos de outras instâncias, de outros poderes, se aqui trata-se inequivocamente de um crime de responsabilidade, de uma infração político-administrativa do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Então está protocolado o pedido de impeachment do prefeito Davi Almeida. Perfeito. Agora a gente vai abrir as perguntas e o primeiro a falar é o John. Jefferson Ramos, bom dia, bom dia, vereador, como você já tem acompanhado no geral, o impeachment é um processo político e jurídico. Isso que, do ponto de vista jurídico, parece bem lastreado o seu pedido, né, com essas investigações. Do ponto de vista jurídico, político, perdão, você acha que vai prosperar esse seu pedido de cassação do prefeito, levando em consideração que o prefeito tem uma maioria na casa, ele tem um presidente eleito, né? Como é que o senhor acha que vai ser analisado pela casa? Você acha que vai haver sabotagem por parte da base do prefeito? Muito obrigado. Jefferson. Desde ontem, desde todas essas argumentações ou a expectativa que alguns dos veículos de imprensa já abordaram a questão do impeachment, a gente vê, logicamente, a população se manifestando nesse sentido. Não adianta nada, não vai dar em nada, porque o prefeito tem maioria na Câmara. Eu não posso responder pelos outros vereadores. Então, a mim não cabe avaliar se vai prosperar ou não. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí cabe a população, como a maior interessada, eu não posso dizer nem o que a população pensa, não tenho esse poder, se movimentar, fazer as cobranças em relação aos parlamentares e aos parlamentares votarem. A gente sabe muito bem que existe aqui uma base extremamente generosa do prefeito, de 30 e poucos, 36 vereadores, 35, 36. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso, Jefferson, sob o argumento de que ele está blindado, está protegido, não deixar de fazer, porque esse valor, 41 milhões, 42 milhões praticamente, e mais os 53 milhões que foram perdidos do VAR, valor de aluno por resultado, nós temos aí 94 milhões, que se a gente dividir, por exemplo, em 10, 11 mil servidores da CEMED, dos profissionais da educação, vamos fazer o cálculo, quanto cada um receberia, por exemplo, na famosa sobra do Fundeb. Receberia quase 10 mil reais cada um dos servidores. Por isso que quando o prefeito não paga, o abono não tem mais pago, está aqui a explicação. Quando falta inclusive merenda, está aqui a explicação. É dinheiro perdido e dinheiro cuja finalidade foi desviada. Então eu estou aqui fazendo a minha parte, o resto vai ser a movimentação da sociedade, da imprensa, cobrindo, relatando. O que a gente não pode aceitar é que não seja julgado pelo plenário. O regimento interno da Câmara é muito claro no sentido de que tem que ser votado no plenário. Ele não abre possibilidade. Aí eu acho que é o mais importante, inclusive, dar resposta em relação à sua pergunta. Ao presidente ele não colocar em votação pelo plenário. Aí cada vereador responde pelo seu próprio mandato. Um outro assunto, vereador, foi o seu pronunciamento agora, a discussão que estava acontecendo em plenário sobre essa questão dos nomes de espaços públicos da cidade de Manaus. O senhor alegou que propôs uma emenda desse projeto de lei para que aquele espaço no centro não fosse chamado de Irante Dulce Almeida, que tivesse um outro nome, uma personalidade mais relevante para o estado e para a cidade. Mas essa emenda foi barrada dentro da CCJ. Eu queria entender como é que está sendo o diálogo com os membros da CCJ e porque fica um pouco complicado os parlamentares tentarem ter as suas proposituras e sempre serem barrados pelos parlamentares de base. O meu argumento, Isaías, foi muito claro. A CCJ não pode fazer isso. Eles, no afã de proteger o prefeito, eles não podem atropelar todas as legislações. CCJ visa analisar constitucionalidade e legalidade, não mérito. Quem deveria votar
se tem que ser Lúcio Almeida ou Mirante São Vicente, é o plenário, porque eu apresentei uma emenda. Então a CCJ deveria dizer, não tem problema você apresentar a emenda, o plenário vota. Eles não fizeram isso, criaram argumentos jurídicos inexistentes, doutrinas inexistentes, como o relator inclusive falou, princípio da motivação afetiva. Isso não existe em nenhum livro do direito. Eles inventam ali teorias. E aí não estou falando mal da pessoa Lúcio Almeida. Eu sou contra assim, a prática de nominar bens públicos, né, com nomes do titular do Poder Executivo. Isso é uma prática muito antiga. Mas pelo menos isso deveria ser votado. Depois de votado, se o plenário tivesse aprovado Lúcio Almeida ou Mirante São Vicente, eu respeitaria. Mas o prefeito já começa errado, que ele começou a denominar publicamente o Mirante de Lúcio Almeida sem passar pela Câmara. Só a Câmara, só uma lei pode nominar bens públicos. Então, depois a gente cobrar bastante, que pelo menos ele respeitasse o parlamento e mandasse o projeto de lei, ele enviou, e a CCJ, para não permitir que o plenário votasse, barrou inventando ali doutrinas jurídicas. Eu não estava sequer entrando no mérito, eu estava dizendo que a CCJ não pode simplesmente dizer que a Câmara, o plenário não pode votar isso. Mas é assim que funciona aqui. Vereador, bom dia. Ana Paixão da Cenário. Só para reforçar, quanto tempo o presidente vai ter para analisar o pedido de impeachment? E, além disso, além do impeachment, o que pode ainda juridicamente o prefeito responder a Lúcio Almeida também e também o antigo secretário Luiz Gonzaga? Exatamente. Na próxima sessão, já, de acordo com o regimento interno, a Câmara precisa votar o juízo de admissibilidade, o plenário. Então, já na segunda-feira, a gente vai cobrar. Isso está no regimento interno, nós estamos falando de lei. Tá? Agora, é lógico, entre a lei e o que acontece aqui, tem um abismo, né? Ele pode muito bem dizer, não, vou ouvir primeiro a Procuradoria Jurídica, né, da Câmara, mas não existe esse procedimento no regimento interno. A partir do momento em que qualquer vereador protocolar um pedido de impeachment, isso já precisa passar pelo crivo do plenário. Se o presidente da Câmara respeitar o regimento interno, e é isso que eu vou, logicamente, lutar para que aconteça, na próxima sessão, o juízo de admissibilidade, que é o plenário dizer o processo tem que prosseguir, ou o processo tem que parar aqui. Já tem que ser votado na próxima sessão, que é a segunda-feira. Bom dia, vereador Nicole Gomes, da Rádio CBN. Eu queria mais detalhes dos números. O senhor disse que são 41 milhões, quase 42, que foram tirados da CEMED para Manaus Med. Mas em que período que essa transferência foi feita e eles são de fato somados também ao repasse que não vai ser destinado por parte do Fundeb, né, para esse ano? Exatamente. 41 milhões foi utilizado de forma ilegal, foi desviado. E isso é um crime. Isso é crime. Os 53 milhões que foram perdidos, trata-se de um crime moral, digamos assim, não legal. É um absurdo, digamos assim, né? Porque a CEMED não teve capacidade de captar os 53 milhões de reais. Mas, vamos supor, hipoteticamente aqui falando, é como uma gestão perdeu um recurso de uma emenda parlamentar ou perdeu um recurso porque não apresentou um projeto. Isso é, em outras palavras, incompetência. Só que a incompetência, por si só, ela não é motivo de impeachment. Por exemplo, eu vejo a incompetência na gestão da cidade, nos buracos, no trânsito. Só que isso é muito, apesar de que a Câmara poderia sim votar, ou a própria população cobrar sobre uma gestão que estivesse claramente aquém do que a população precisa, mas juridicamente é muito frágil apresentar pedido de impeachment sobre algo que é uma má gestão, não é um desvio de recursos. No caso do Fundeb, 41 milhões foi desvio de finalidade de recurso. Foi no final do ano passado. Eu sei, já. Tá. Vereador, bom dia. Posso? Sim. Bom dia, vereador Cíntia Blink, da Blink TV. Eu gostaria de saber se existe uma outra forma de tratar esse assunto, já que o senhor já reclamou para a imprensa, já falou e a gente já flagrou isso, que não é possível, por exemplo, passar um requerimento que prejudique a prefeitura ou qualquer
tipo de pedido. Então, muito possivelmente, esse pedido de impeachment ele também não vai para frente. Existe uma outra ferramenta que se possa usar para verificar esse assunto e chegar no fim, que é o prefeito ser punido? A denúncia do Ministério Público de Contas já foi formalizada, isso vai ser também julgado pelo Tribunal de Contas e já está tramitando o Ministério Público Federal. E eu protocolei particularmente na Controladoria Geral da União. Só que esses processos, por que inclusive, Cíntia, eu já protocolei aqui o pedido de impeachment? Esses processos, além de serem longos e demorados, cabe vistas, cabe recurso, a gente não tem um período para isso ser julgado. Às vezes contos são julgados outro ano, a gente não pode esperar. Manaus não pode esperar. Então, fora aqui o processo político da Câmara, que é um julgamento político-jurídico, tem também essa denúncia está tramitando nos outros órgãos. Ministério Público, Tribunal de Contas, MPF, Controladoria Geral da União. Alguém deseja fazer mais perguntas? Não? Encerramos, vereador. Muito obrigado, pessoal. Desculpa pela demora, porque está sendo votado lá os projetos. Eu saí porque os vereadores estão discutindo, mas vamos lá. Obrigado.